Olá, ótima quinta-feira, dia 22 de agosto. Ore conosco. Vamos compartilhar aqui alguns motivos bem importantes para você colocar em oração, para que, como igreja, nós oremos juntos também. Pergunta 35 do Breve Catecismo é: o que é santificação? Quando a gente falou da justificação e da adoção, a gente viu que tanto uma como a outra são um ato da livre graça de Deus. Mas veja a santificação. É a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Leia 1 Coríntios 6,11, junto com as passagens que estão indicadas aqui abaixo, e perceba que uma das coisas que Deus faz em nós e por nós, quando Ele nos salva, é nos santificar. Santificar significa duas coisas. Primeiro, significa nos separar para algo especial. Deus pagou por nós com o sangue de seu próprio filho. Nós pertencemos a ele, ele tem um propósito para nós. Ele quer que sejamos santos, como ele é santo. Ele quer que nós nos tornemos como seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro significado da santificação é ser separado por Deus para ser santo. Isso é algo que Deus faz de uma vez por todas quando ele nos salva. Santificar também significa mudar uma pessoa aos poucos, até que ele ou ela de fato se torne santo. Quando Deus nos santifica, ele nos separa para sermos santos, e então começa a operar em nossos corações pecaminosos para nos mudar. Nós nos tornaremos cada vez menos pecaminosos e mais santos. A obra de Deus, da santificação, continua ao longo da vida do crente. Ela nunca termina em sua vida. Ninguém nessa terra jamais se torna perfeito. Quanto mais velhos os crentes se tornam, mais parecidos com Cristo eles deveriam se tornar. Quando nós formos para o céu, Deus finalizará a obra da santificação que ele começou em nós. No céu, nós nunca pecaremos, mas sempre obedeceremos a Deus perfeitamente. Então, como que a santificação é Deus agindo na nossa vida, e aí há também essa disposição e comprometimento da nossa parte de estarmos cada vez mais longe do pecado, mais parecidos com Jesus e vivendo mais e mais retidão. Ore para que você e eu, a nossa igreja, cresçamos em santificação. Ore pela igreja. Nós normalmente temos destacado aqui alguma atividade que vai acontecer, e nós temos várias bastante importantes pela frente. Estou destacando já lá do final de setembro, que é um domingo, dia 25, nosso encontro especial marcando o Setembro Amarelo, que é uma campanha que acontece no país visando a prevenção ao suicídio. Então a gente quer ter uma programação bastante especial nesse dia. Peço a você que já reserve a data, comece a convidar as pessoas, mas também que ore por isso, para que o cuidado que a gente vai ter ali, inclusive de amparo, de acolhimento, de orientação e fortalecimento na fé no Senhor Jesus Cristo, ajude as pessoas. Mas ore pela igreja em todas as outras áreas também. A questão da nossa fidelidade com entrega de dízimos e ofertas, a nossa fidelidade na participação dos cultos da escola bíblica dominical. Nós temos o entrave com alguma questão de documentação, e aí, junto disso, o objetivo da gente fazer a reforma do banheiro ainda nesse ano, e temos feito algumas outras melhorias, tanto no templo como na parte externa. Então, coisas para a gente estar colocando em oração também e fazer isso dia a dia. Ore pelos desaparecidos, o Oswaldo Bispo do Santo Júnior, ele desapareceu no dia 14, então aí um pouquinho mais de uma semana. A gente pedir por ele, pela família, pela própria divisão de desaparecidos também é bastante importante. Temos orado pelo nosso país, inclusive na descrição do vídeo eu deixo o link para o Guia Básico de Enfrentamento à Desinformação, e aí tentando orientar, mas para que a gente ore por isso também. Desinformação é algo que envolve esses quatro quadros aí. Então, informações falsas transmitidas sem consciência de sua falsidade são desinformação. A pessoa falou algo que não é verdadeiro a respeito, por exemplo, do sistema político, e ela não sabia que não era verdadeiro, mas é desinformação. Desinformação também é quando alguém propaga informações falsas transmitidas com consciência de sua falsidade. Então, tem gente que faz isso de propósito. Agora, desinformação também inclui informações parcialmente verdadeiras, mas de alguma forma manipuladas para causar danos. Então, já uma intenção de desvirtuar aquilo que é a realidade a respeito de algum governante, de alguma decisão política, por exemplo. E também é o levantamento sistemático de dúvidas fundadas em afirmações, premissas ou dados falsos com a intenção de causar danos. E veja que isso é de uma maldade muito grande. Pessoas se organizarem para causar danos à própria sociedade, à própria população. Não é a questão de atacar ou defender determinado político,
mas daquilo que é bom para o nosso país, e a gente deve orar pela nossa nação, pela aproximação das eleições municipais, mas também pelo cuidado contra a desinformação. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais mantém um guia de oração para as crianças, a gente está usando para todas as idades. Então, agora a gente pedindo pela igreja e pela formação na vida cristã do vocacionado e do missionário. Então, alguém que tem o chamado para a missão e que tem que ir crescendo na vida cristã. E que depois está se preparando para missões e continua crescendo. Depois vai estar fazendo missão e tem que estar cada vez mais amadurecido na fé no Senhor Jesus Cristo. Ore por isso. Ore pela Junta de Missões Nacionais. Nós temos uma família missionária lá no Espírito Santo, que é o missionário Lucas, a Tamila e aí o Benjamin, o João Lucas e o Noah, estão aí na foto, lá em Conceição do Castelo, Espírito Santo. E em Goiás, o missionário José Paulo e a Adina, que estão ali em Anicuns, tá? Goiás. Então, ore pelo trabalho missionário evangelístico nesses dois estados, essas duas famílias também. Continuamos também aqui com o guia de oração da Portas Abertas, com países ligados à África subsaariana. Você vai ter também na descrição do vídeo um link para conhecer um pouquinho mais da situação do Mali, que é o número 14 em perseguição religiosa. A notícia é sobre o fato de que aquele país está quase com 1.000 atos extremistas violentos registrados. Cristãos e igrejas vivem sob ameaça de ataques. Pessoas em áreas controladas por jihadistas não têm acesso a água e terra para cultivo. Cristãos que se envolvem em atividades evangelísticas no norte do país são vulneráveis à violência, enquanto missionários são constantemente ameaçados de rapto por jihadistas. Ore, interceda para que o Senhor dê coragem e segurança para os cristãos que vivem sob risco de ataques de extremistas islâmicos. E aí, Atos 14, 22, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos perseguidos. Aqui, mais uma vez, a imagem que a gente tem usado para uma sugestão de vida devocional, dia a dia, mas também nas nossas reuniões de oração. Hoje, chegando ao capítulo 5 de Atos, vamos ver se há algo que chame mais atenção ali naquela leitura, se há dúvidas que a gente precisa responder, qual é a aplicação, direção de Deus para a nossa vida, o que é principal ali naquele capítulo e como é que a gente vai compartilhar também informações tão belas e preciosas que Deus tem nos dado ali. Então, você pode até ler e orar por isso, orar pela nossa reunião de oração, orar pela nossa ida ao abrigo de crianças um pouco mais cedo e compartilhar isso. Ore com seus familiares ou com seus amigos para que a gente realmente cresça também na nossa vida de oração e comunhão. Deus abençoe.